Com a palavra no grande expediente, deputado Gerson Claro. Vossa Excelência disporá de 30 minutos para o seu pronunciamento. Bom dia para quem chegou depois, não tivemos a oportunidade de cumprimentar no início da sessão. Quero pedir licença aos colegas para utilizar esse espaço do grande expediente, em virtude da nossa participação no dia 11, sexta-feira passada. Nós tivemos a oportunidade de, junto com o governador Eduardo Riedel, com o coordenador da bancada, deputado Vander Lobé, e com o secretário Eduardo Rocha, participar no Rio de Janeiro do lançamento do PAC, o novo PAC, um programa de aceleração do crescimento do governo federal. Eu até tinha me organizado aqui para passar uma fala não no PAC, mas uma fala da semana atrasada do presidente do Senado, que retrata muito bem a experiência, o que nós vivemos lá no lançamento do PAC e o momento do Brasil. Mas até que dê certo o vídeo aí, eu vou fazendo a exposição. Dizer para os deputados e para toda a sociedade sul-mato-grossense que nós voltamos do PAC entusiasmados e, mais uma vez, otimistas com a realidade do que se apresenta para o nosso país, especialmente para o Mato Grosso do Sul. Destacar que no programa de aceleração de crescimento proposto pelo governo federal, é importante destacar o compromisso da transição de um modelo de economia que vai buscar uma transição para uma pauta do meio ambiente sustentável, de um desenvolvimento sustentável muito mais forte, tratando do assunto da Amazônia com muita responsabilidade, e aí entra para nós do Mato Grosso do Sul, especialmente o Pantanal. Nós fomos contemplados dentro do PAC, inicialmente nós saímos daqui com números que falavam na casa de 7 a 8 bilhões de investimento para o Mato Grosso do Sul, e foi apresentado durante o PAC investimentos da ordem de 44,7 bilhões. Importante lembrar que não são desembolsos imediatos e nem desembolsos somente do Tesouro da União. O governo faz uma proposição abrindo, especialmente para o investimento da iniciativa privada, dentro do que foi proposto lá, falando a nível nacional de 1,7 trilhão, quase um terço desse recurso programado para vir da iniciativa privada, com projetos de parcerias públicos-privadas e investimento da iniciativa privada, o que contempla o Mato Grosso do Sul também com esses projetos. Nós já tivemos a oportunidade de fazer concessões por iniciativa do governo do Estado, até com rodovias que eram federais e foram estadualizadas. Então, nós temos uma previsão de continuidade de muitos programas, de investimento muito forte na área de habitação, na área de saúde, na área de segurança pública e no social. Mas eu quero destacar, por exemplo, que um dos únicos municípios que foi citados durante o evento, um evento de praticamente 3 horas de duração, foi o município de Três Lagoas. Nós tivemos, por ocasião da fala do presidente da Petrobras, presidente Jean Paul, ele afirma que mudou o norte que tinha a Petrobras de governo anterior para o novo, mudou a legislação da própria Petrobras e assume o compromisso do término da empresa petroquímica iniciada
a UFN3 iniciada em Três Lagoas. Então, ele destaca a participação do governador Eduardo Riedel, da ministra Simone Tebet e do município de Três Lagoas, que tem uma expectativa aí aproximadamente, entre tudo, de cerca de investimento de 5 bilhões somente no término e na UFN3. O destaque para o desenvolvimento econômico do Mato Grosso do Sul, para a questão de rodovias, de concessão, da continuidade da rota bioceânica. Então, nós recebemos com muito entusiasmo a participação nossa nesse programa de aceleração do crescimento nacional e que vem de encontro àquilo que o Mato Grosso do Sul vive. Lá, num momento do evento, eu ouvi inclusive o vice-presidente Geraldo Alckmin brincando com o governador Eduardo Riedel, falando que nós estávamos se tornando São Paulo, mas São Paulo do Leste, se não me engano, foi a brincadeira dele. E aí o governador Eduardo Riedel fala, não, São Paulo que se cuide, que nós estamos... São Paulo viraria o Mato Grosso do Sul, do Oeste. Então, muito importante a forma com que o Mato Grosso do Sul tem sido visto no cenário nacional, pela política nacional e pelo empresariado nacional. Então, repassando para a população do Mato Grosso do Sul, que nós voltamos entusiasmados e acreditando que é possível, nesse ambiente de estabilidade política, estabilidade econômica, buscando... dentro do programa estabelecido, o programa que nós defendemos junto com o governador Eduardo Riedel, que é o Estado Verde, carbono neutro, que nós temos muito a entregar pelo bem da população de Mato Grosso do Sul. Então, feito essas considerações sobre o PAC, também gostaria de passar para Vossas Excelências que ontem, às 16h30, o governador está despachando do receptivo do governo aqui no parque e nós tivemos a oportunidade, junto com a Comissão de Meio Ambiente, lá representado pelo deputado Renato Câmara, que é o presidente da comissão, pelo deputado Lucas de Lima, junto com a Comissão de Meio Ambiente, o governador assina um decreto muito importante, talvez um marco na história do Mato Grosso do Sul. O governador Eduardo Riedel, a partir dos debates que já estão acontecendo na Assembleia, as reuniões da Comissão de Meio Ambiente, nós aqui, deputado Zeca do PT, deputado Pedro Kemp e outros deputados que já fizeram o alerta e o debate sobre o Pantanal, aqui, o deputado Júnior, inclusive com proposições, o governador toma uma decisão madura, talvez, eu cheguei a falar ontem, talvez... uma oportunidade única de, mais uma vez, o Mato Grosso do Sul ser protagonista e fazer uma legislação que consiga, mesmo com divergências, e lá eu tive oportunidade de dizer, quando você coloca interesses antagônicos ou posições antagônicas na mesma mesa, e você consegue buscar o melhor possível, o governador consegue, neste momento, colocar as ONGs que defendem o ambientalismo, os interesses do Pantanal, junto com o homem pantaneiro que, por mais de 270 anos, cumpriu também o seu papel de preservação. Hoje, o Pantanal, com mais de 85% preservado, o governador dá o passo inicial, suspende todo e qualquer licenciamento de supressão de qualquer mata, até que tenha uma lei, deputado Pedro Kemp, sobre o assunto. Faz o compromisso de que, no máximo 60 dias, através da Semadesc, do debate que ele vai fazer lá no Poder Executivo, ele encaminhará para a Assembleia Legislativa uma lei, e nós aqui vamos já iniciar esse trabalho através da Comissão de Meio Ambiente, aqueles que puderem contribuir já com esse tema e fazendo os levantamentos técnicos e ouvindo a sociedade, porque nós vamos criar uma lei de proteção, de desenvolvimento que atenda o interesse social, o interesse econômico e o meio ambiente. Nós certamente vamos estar
marcando um gol de placa, porque nós vamos estar colocando o nosso Pantanal no centro do debate, não só estadual, mas no centro do debate nacional e internacional, porque se existe o debate da moeda, que é o meio ambiente, do carbono neutro, o Pantanal, 8 milhões de hectares, né, deputado Júnior? Aí já levantamos o debate sobre a necessidade do que aconteceu com o Rio Taquari, ter o investimento, porque muito se fala em preservar, mas e o dinheiro para isso, e de onde vem o dinheiro? Então, ontem o governador deu o passo inicial, assina esse decreto que vai ser publicado amanhã, e a Assembleia Legislativa sendo convocada aí pelo governo do Estado e pela sociedade para aqui sim fazer o debate sobre essa legislação e com certeza, com maturidade, ouvindo a sociedade organizada, ouvindo as ONGs, ouvindo o homem pantaneiro, que tem uma matéria, inclusive, no Campo Grande News, que fala muito, o deputado Zé Teixeira. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa de mais de 100 anos de tradição do Pantanal, que explica, e a quem não conhece o assunto, se surpreende às vezes, deputado Pedrocian. Ele explica que as mudanças econômicas do Pantanal acontecem pela natureza. O pai dele, que tinha lá acima, o avô dele, que tinha acima de 40 mil hectares no Pantanal, teve 4 filhos, que já dividiu a fazenda, que tem 18 netos, que a reforma agrária e a necessidade de mudança já aconteceu naturalmente no Pantanal. Então, é importante que a gente ouça a posição de todos os lados para a gente produzir uma lei que vá atender o desenvolvimento, que vai preservar o meio ambiente e que o Pantanal vai cumprir o seu papel social, econômico e vai ser, com certeza, uma pauta muito debatida. Eu concedo a parte ao deputado Pedrocian. Bom, senhor presidente, queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pelo pronunciamento que Vossa Excelência faz na data de hoje, mostrando de maneira muito clara para a sociedade do Mato Grosso do Sul o conjunto de iniciativas que o nosso governador Eduardo Riedel tem empreendido para fazer com que o Estado seja protagonista do seu próprio destino e que o Mato Grosso do Sul possa fazer uma transição rumo ao mundo desenvolvido. É com muita felicidade que eu vejo quando a imprensa anuncia que nós teremos 44 bilhões de reais em investimentos no programa de aceleração do crescimento. E eu me lembro, presidente, que logo no primeiro mês do governo Eduardo Riedel, eu tive a oportunidade de pegar um avião com ele e ir para Brasília. Estava eu, ele e o Eduardo Rocha. Na ocasião, ele iria se encontrar com o presidente da República e nós discutiríamos os primeiros projetos. Falava-se na ordem de 7 bilhões de reais. Então, quando Vossa Excelência vem aqui e diz que o nosso governador conseguiu, através da nossa bancada federal, através da nossa ministra Simone Tebet, angariar recursos para mais de 40 bilhões de reais do Mato Grosso do Sul, nós temos que comemorar, porque é um grande sucesso para o nosso Estado. Sucesso coletivo para o nosso Estado. E o governador acerta quando elege os principais eixos de desenvolvimento, como 163, 262, Malha Oeste, 267, como os pilares para a gente desestrangular o nosso Estado. E, por último, na questão do Pantanal. Como não poderia deixar de ser, nós não podemos, em pleno século XXI, fazer uma discussão anacrônica e olhando para o passado. Nós temos que pensar o Pantanal, como que nós queremos o Pantanal no século XXI? Então, acho que o governador, de maneira corajosa, coloca o dedo na ferida, entende que nós temos um bioma que, de fato, está ameaçado. Nós vimos o que aconteceu já no Rio Taquari e que é necessário, é muito mais caro depois consertar. Então, por precaução, estabelece essa medida que é uma moratória temporária na supressão vegetal das matas originárias, até que nós tenhamos um diagnóstico mais correto. Agora, é fundamental a gente lembrar o seguinte: Pantanal é preservação, é econômico e é social.
Se não tiver esses 3 pilares, não tem preservação do meio ambiente que vai se sustentar no longo prazo. O Pantanal tem mais de 85% da sua área já ainda preservada, depois de quase 300 anos de convívio do homem pantaneiro, e nós queremos que o Pantanal continue sendo Pantanal. Então, eu penso assim que o governador, ao fazer essa discussão, trazendo de maneira equilibrada produtor rural, estava a FamaSul presente, estava a Acrisul presente, estava o pessoal das ONGs, e nós vamos fazer um debate à luz daquilo que é necessário para preservar o Pantanal, mas sem esquecer a necessidade que o Pantanal possa prover, para aquelas pessoas que vivem naquele 8 milhões de hectares, possam ter o seu sustento. Que o Pantanal continue sendo Pantanal nesse século XXI. Agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo todo ele na nossa manifestação, destacando que é óbvio que os problemas, eles estão aí, às vezes de maneira, para alguns, exagerada, mas às vezes com muita lucidez. A gente aqui na casa vai ter oportunidade de fazer o debate, por exemplo, houve um questionamento lá sobre a plantação de soja, que, segundo os dados que nós temos até hoje, são 2 mil, nesse espaço de 8 milhões de hectares, tem 2 mil hectares de soja. Precisa? Ah, mas não tem licenciamento. Não, hoje, na legislação de hoje, não tem porque não precisa, porque a lei não exige. Então, o seu Zé vai plantar soja lá em Carapó, no Pantanal, a lei não exige que ele tire uma licença para plantar soja. Mas o debate, se vai poder plantar soja ou se não vai poder, é a nós que vamos fazer e colocar na lei. A alteração de um tipo de grama, a supressão de uma grama para pôr outra grama, é desmatamento, é melhoria do Pantanal? Esse debate nós vamos fazer a partir de dados técnicos, com quem conhece o Pantanal, e eu tenho certeza que nós vamos produzir uma legislação que vai orgulhar toda essa casa. Com a parte do deputado Júnior Mock. Senhor presidente, para mim é uma satisfação poder fazer a parte ao seu pronunciamento. O clamor do mundo hoje se volta ao Brasil, porque as questões discutidas a nível mundial, as macro questões, elas estão relacionadas à questão do clima e ao meio ambiente. E principalmente voltado para 2 biomas, a Amazônia e o Pantanal. Obviamente, o Brasil tem que dar uma resposta ao mundo. Nós não vivemos numa aldeia isolada, nós vivemos num mundo globalizado que cobra, dos nossos governantes atitudes mais sérias, na recomposição do nosso ambiente. O que eu queria apenas deixar aqui registrado, senhor presidente, que quando se fala de Pantanal e quando se fala da questão ambiental, nosso Pantanal, o único desastre ambiental e o maior que nós temos, realmente se refere ao rio Taquari. E por que razão? Um processo natural que levaria 100 anos, com a intervenção humana, acelerou e reduziu isso para 10, para 20 anos. E é importante, não há como se falar de recuperação e de preservação do Pantanal se não houver do rio Taquari. É o rio que o seu leque aluvial ele é responsável pela formação das 2 maiores regiões, as sub-regiões do Pantanal. O leque aluvial do rio Taquari, ele corresponde a 1/3 de todo o Pantanal. Então, é a sub-região do Paiaguás e a sub-região da Inhacolândia. As duas são formadas por esse leque aluvial. Ele é um rio que nasce no Planalto, lá em Alto Taquari, no Mato Grosso, corre para a planície. Quando chega, depois de Coxim, já uns 15 quilômetros, ele abre, aí ele é defluente, sai os corichos, as vazantes, e aquilo forma o nosso Pantanal. E essa região representa 1/3. Então, assim, eu tenho repetidas vezes falado, já tive a oportunidade de conversar isso com o ministro, falou, olha, vocês têm programa para o São Francisco, vocês têm programa para o Rio Tal, programa a nível nacional. Tem que ter um programa específico. O Pantanal está incluso na Constituição Federal como patrimônio da biodiversidade. Se o Pantanal está incluso e nós temos que protegê-lo, não tem como você proteger e fazer essa recuperação se não criar realmente um amplo programa de recuperação ambiental. E dizer, para concluir a minha linha de raciocínio, eu participei em diversas reuniões, foram
92 instituições que trabalharam na construção do macrozoneamento econômico e ecológico no Estado. Lá em 2010, acho que foi 2009, 2010, não me lembro exatamente o ano, eu já estava aqui nesta casa, e a Assembleia, eu ouvi dizer que nós não temos legislação. E a Assembleia, e até por iniciativa do ex-governador Reinaldo Azambuja, todo esse estudo, ele apresentou um projeto de lei convertendo o estudo que foi feito por todas estas instituições na lei do macrozoneamento ecológico e econômico de Mato Grosso do Sul. Então é importante registrar que nós temos uma lei e nós precisamos, a partir dela, obviamente, se tem que melhorar, ampliar, nós fazermos essas discussões, apenas para contribuir. Agradeço, deputado, e também incorporo a fala de Vossa Excelência na manifestação. Permite uma parte bem... Uma parte do deputado Zé Teixeira, com muita honra, deputado. Ouvi com muita atenção a aula que o Júnior Mock deu aqui, como conhecedor do assunto. Eu também participei dessa lei que o Reinaldo fez e também do estudo que o ex-governador André Pinelli fez, do zoneamento aqui na nossa região. Mas quando a gente vai discutir o Pantanal, lá fora discute o bioma. Toda a água que cai no Rio Paraguai, eles consideram Pantanal. Então, nós não podemos discutir um assunto hoje em lei, incluindo Jardim, Guia Lopes, Bonito, Nioaque, Dois Irmãos do Buriti, como Pantanal, porque ele está na bacia do Pantanal, mas não tem nada a ver com Pantanal, porque quando fala em Pantanal, fala em enchente, terra úmida, isso não tem como entrar. O maior problema nosso, que nós temos que discutir, porque nós somos brasileiros e o Pantanal é nosso. A Amazônia é nossa, mas nós temos que discutir porque tem muita interferência internacional dentro do nosso país, em especial, na minha visão, com a falta de responsabilidade que chama-se as ONGs ambientalistas, porque não tem nenhum critério e, às vezes, elas não têm nenhum estudo. Porque, como Vossa Excelência falou, que viu uma matéria aí, eu vou encerrar dizendo o seguinte: querem acabar com o Pantanal? É só tirar de lá de dentro o pantaneiro. Porque se existe o Pantanal, é porque existe o pantaneiro e tem conservado ele desde que o Brasil foi descoberto. Porque eles entendem como é que se maneja o Pantanal. Porque queriam criar há pouco tempo aqui no Nabilec um parque. Falei, cria o parque. Tira o animal de dentro, deixa a massa crescer, a hora que o fogo entrar, destrói tudo. Destrói a mata, destrói a mata ciliar, destrói os bichos, destrói tudo. Porque tem que ter a economia da pecuária, porque é ela que ajuda a manter o Pantanal. As questões climáticas acontecem em qualquer lugar. Aqui, no sul do país, no Pantanal. Então, queimou metade do Pantanal. Por quê? Porque ninguém imaginava que poderia dar lá, naquela região, a seca que deu. Mas eu estou aqui para discutir, desde que não tenha interferência internacional dentro do nosso Brasil. Muito obrigado. Incorporo a fala de Vossa Excelência, dizer que nós recebemos com muita tranquilidade o debate do assunto, até porque temos aqui, já tive a oportunidade do deputado Renato Câmara, pela comissão, deputado Paulo Correia, deputado Londres Machado, em audiência com o governador, tratar desse assunto, e nós tratamos com muita tranquilidade, porque eu tenho certeza que é aqui na Assembleia que nós vamos produzir essa legislação e que o Pantanal vai ter a sua preservação, vai ter o seu desenvolvimento econômico e nós vamos atender socialmente os interesses da população pantaneira e de quem tem seu interesse econômico lá, fazendo do Mato Grosso do Sul um estado que tem responsabilidade. E, como eu disse antes, o ambiente e o momento que a gente vive, ambiente de estabilidade. E o Mato Grosso do Sul dá exemplo no que diz respeito a essa estabilidade política, a harmonia entre os poderes, ao momento em que a classe política está voltada para a política de resultado, no sentido de que os investimentos privados estão acontecendo porque o Estado cumpre o seu papel.
O Estado, no momento em que faz os investimentos logísticos, que a iniciativa privada enxerga, que aqui pode investir, que vai ter estrada, que vai ter possibilidade de escoar a produção, que vai ter essas garantias de segurança jurídica, a iniciativa privada faz o investimento, gera emprego, gera renda e melhora a vida das pessoas. Nesse ambiente é que o Mato Grosso do Sul se posiciona, então eu quero cumprimentar aqui o governador Eduardo Rieder, toda a sua equipe, os colegas aí, o deputado Júnior anunciou a reunião da comissão de Ciência e Tecnologia, que vai ter um papel importante nesse momento. Hoje à tarde estava agendado, o deputado Renato Câmara já me comunicou que vai suspender, deve fazer isso no horário da sessão que ele entrar, mas já anunciar que vai suspender a reunião que teria hoje à tarde da Comissão do Meio Ambiente, até porque a equipe do IMASU está hoje em Brasília, porque vai sair uma portaria conjunta. Foi anunciada aí por todo mundo que o Conselho Nacional do Meio Ambiente suspenderia, faria uma medida que ia prejudicar o Mato Grosso do Sul. Ao contrário, o Ministério do Meio Ambiente, com o governo do Estado, hoje trata de uma portaria conjunta a partir desse decreto, e as coisas vão ser decididas dentro daquilo que é o espaço legal, do Código Florestal, das mudanças necessárias aqui no Mato Grosso do Sul. Então, faço essa fala com muito otimismo e com a perspectiva que nesse ambiente de negócio, nesse ambiente de desenvolvimento, nós vamos cumprir o nosso papel de parlamentar e vamos fazer do Mato Grosso do Sul esse estado que todo mundo está buscando construir, né, com respeito, com responsabilidade de desenvolvimento. Eu, antes de encerrar, concedeu a parte para o deputado Rinaldo, que já estamos caminhando para o encerramento da nossa manifestação. Caro colega Gerson, presidente, eu faço questão de fazer os dois registros aqui da fala de Vossa Excelência. Primeiro, a questão do que foi realizado lá no Rio de Janeiro. Independente de cores partidárias, nós temos que torcer para o Campo Grande, torcer pelo nosso Estado, pelo nosso país. Eu sempre advoguei essa tese. Temos que torcer pelos aqueles que governam, até porque quando a cidade vai bem, quando o governante vai bem, consequentemente, toda a sociedade ganha com isso. E a questão política fica justamente para o período eleitoral. Passando isso, temos que torcer independente. Torcia para que o Bolsonaro fizesse um bom governo, e teve muita coisa boa, teve muitos avanços, e também torço agora para que o atual presidente da República vá bem juntamente com os seus ministros, com o Congresso Nacional, e Vossa Excelência traz aqui um dado na linha que eu acredito. Hoje, o nosso orçamento de 2023 é de 22 bilhões e alguma coisa. O que foi anunciado lá no Rio de Janeiro, sexta-feira, que Vossa Excelência, juntamente com Eduardo Rocha, o secretário da Casa Civil e o governador, nos representou muito bem, é um recurso desses 1 trilhão e 700 bilhões, 44 bilhões para Mato Grosso do Sul, junto com o Vander, o coordenador da bancada. Olha bem, são praticamente 2 orçamentos do ano. Isso, eu não tenho dúvida que vai ajudar muito na questão da infraestrutura do nosso Estado, a questão da habitação, que essa foi uma área que ficou capenga ao longo de praticamente muitos anos. Temos um déficit habitacional enorme na nossa cidade e no nosso Estado, isso no Brasil inteiro aconteceu. Então, eu quero aqui fazer esse registro da alegria. E a gente espera que realmente esses 44 bilhões, ao longo desses 2 anos e meio, 3 anos e meio que temos aí do governo, realmente venha a ser aplicado no nosso Estado. Quem vai ganhar com isso é Mato Grosso do Sul. Segundo ponto, parabenizar a ação do governo, que de forma rápida agiu com esse decreto que vem para dar essa segurança tanto ao produtor rural, ao pantaneiro, e ao mesmo tempo permitir com que esse bioma, que é um patrimônio não só nosso, não só do Brasil, mas do nosso planeta, realmente seja preservado. Parabenizo Vossa Excelência e agradeço pela concessão do à parte. Incorpora a fala de Vossa Excelência, destacando que quando a gente fala do ambiente de estabilidade, quando a gente fala de esses 44 bilhões, deputado, certamente são investimentos que vão ter recursos em obras de concessão, vão ter recursos
em logística e infraestrutura, que atrás deles vai vir multiplicado várias vezes. Quando você faz um investimento desse, vem as empresas para se instalarem no município. Nós vivemos uma realidade de Paranaíba, 2 usinas, Sidrolândia agora, Impasa, para produzir etanol à base do milho, a celulose no Mato Grosso do Sul, minério de ferro em Corumbá. Então, é efervescente o investimento privado, e para que o investimento privado aconteça, é preciso que o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, cumpra o seu papel de criar esse ambiente de segurança jurídica e de logística para que a iniciativa privada possa se desenvolver, gerar emprego, gerar renda. Me permita mais uma parte rapidinho, senhor presidente. Com me lembrei aqui, na conversa com o deputado Pedro Kemp, o cônsul-geral dos Estados Unidos disse: é preciso dar visibilidade ao Pantanal. Então, mais do que nunca, peço aos parlamentares, vamos aprovar o projeto Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. E lembrar a todos aqueles que discutem o Pantanal que 2/3 deles estão em Mato Grosso do Sul. Então, os recursos que, obviamente, deverão vir a nível internacional têm que vir na proporcionalidade da área do Pantanal, que Mato Grosso do Sul fique com os 2/3 daquilo que as nações desenvolvidas estão cobrando de nós, a proteção, e acho justa, mas que também tem uma compensação financeira para que o Estado de Mato Grosso do Sul e o país como um todo possam também, proteger, mas ao mesmo tempo cuidar das pessoas. Certamente, deputado. Eu queria então registrar aqui, e aí de uma forma bastante popular e tranquila, que este ambiente de debate que vai acontecer na Assembleia Legislativa, com muita responsabilidade, ninguém aqui vai inventar a roda. É a partir daquilo que existe, a partir do interesse público, que nós vamos construir uma legislação que eu tenho certeza que vai orgulhar nosso Estado. Eu encerro agradecendo aqui ao presidente, que já deu um puxão de orelha aqui, deputado Pedro Kemp. Obrigado. Eu ia avisar que Vossa Excelência dispõe de 3 minutos, mas, disciplinado como é, o presidente já concluiu